Oi, posso? Boa tarde. Eu vou ser muito breve. Na verdade, vou apontar 3 tópicos da visão do leiloeiro diante da ação do condomínio e do leilão judicial. Para quem não me conhece, eu sou leiloeira aqui no Rio de Janeiro, estou credenciada no TRT, no TJ e também na Justiça Federal. Minha matrícula é 246, tá? Estou habilitada a fazer também a venda de qualquer imóvel particular, caso vocês queiram. O meu site é Viana Leilões, está ali já na primeira página e também na última. Eu trouxe um cartão de visita com chocolatezinho. Quem quiser pegar comigo no final, eu dou. Eu te conheço, mas eu quero. Um cartão de visita para quem não me conhece. Para quem conhece também, eu dou ali para vocês no final. E, como eu falei, eu vou falar rapidamente, esse ano redundante, vou falar de 3 tópicos, que é sobre a nomeação, como a doutora Fernanda já iniciou, da indicação do leiloeiro. Penhorou, avaliou, vamos ao leilão. E aí vem a indicação do leiloeiro. Quando que é feita essa indicação? Não tem um período certo, tá? Assim, determinado. O ideal, a partir ali que deu a sentença, o juiz deu a sentença do processo de execução, você já pode estar fazendo a indicação. Vocês vão ver em alguns processos que o juiz mandando penhorar, o exequente, que no caso é o condomínio, já pode solicitar ali a indicação, solicitar não, fazer a indicação do leiloeiro na petição dele. Alguns outros já fazem a indicação lá depois da avaliação, no momento lá da indicação de fato. Mas não tem uma regra. O ideal é que seja ali no início, o ideal não, a partir do início da execução já pode estar sendo feita essa indicação do leiloeiro. E aí a nomeação já foi falado, vou passar. E é importante dizer que não são todos os leiloeiros que estão habilitados para fazer o leilão judicial de condomínio, somente aqueles credenciados no Tribunal de Justiça do Rio. Estamos falando do Rio, mas todos os tribunais de todos os outros estados também, o CPC dispõe isso. Os tribunais poderão dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 anos. Então, lá no site do TJ, eles atualizam mensalmente. Essa foi a última atualização, dia 7 de outubro. Somos hoje, aqui no Rio de Janeiro, 76 leiloeiros, 76 leiloeiros credenciados aqui no estado do Rio, mas, para vocês aqui, não precisam de 76, precisa só da leiloeira Priscila. Né? Porque eu estou credenciada e habilitada. Então, os advogados de condomínio podem estar me indicando que a gente já vem realizando leilões no Tribunal do TJ. E aí, o que é importante dizer? Tem muitas pessoas que perguntam assim, como é que eu vou escolher um leiloeiro? Como é que a gente sabe se o leiloeiro é bom? Alguns advogados fazem esse tipo de pergunta. Né? E eu não vou responder para vocês, não. Eu não vou responder diretamente, vou responder de forma indireta. O leiloeiro ele precisa ser diligente, ou seja, sanear, conhecer bem o processo, atuar de forma técnica e impulsionar, acelerar o andamento processual para que o leilão aconteça com êxito e proporcione segurança para todas as partes envolvidas. Essa é a função do leiloeiro. Agora, como você vai saber se ele é bom? É bom você ter indicação de outros profissionais que já trabalharam com ele, conhecendo ele, saber se realmente ele é diligente. O que é ser diligente? É o leiloeiro estudar o processo, é ele ter cuidado do processo. Existem muitos leiloeiros, eu não estou falando mal dos meus colegas, não, mas tem leiloeiros muito grandes que já encaram o malote, né, de processos deles que eles têm de leilão de forma muito automática e mecânica, a palavra é mecânica. Então, não dá uma devida atenção para o síndico, para o advogado de condomínio. Deixa eu beber um pouquinho de água, gente. Ela não pode falar, mas eu posso. Né? O que eu considero? Eu já meio que
faço um pré-julgamento do leiloeiro pelo edital. Cara, eu entendi. Sabia Falo disso, não. faço misericórdia, gente. Não tem informação nenhuma aqui, não está falando nada. Vou ter que ligar para ele para tirar dúvida de tudo. Então, assim, você vê que tem leiloeiro que se preocupa mais com quem está lendo o edital. Ele tenta passar maior número de informações possível, de ser mais transparente possível. Então, um edital pode ser enxuto, mas que entregue tudo. E um edital pode ser não entregue nada. Assim, eu peguei um caso semana passada de um edital que não falava o que acompanhava, o que respondia o arrematante, se respondia por dívida disso ou daquilo. Cara, eu quase perguntei, será que é leiloeiro mesmo? Será que isso aqui é fake? Então, assim, você já... porque ela falou, pega indicação. Mas, assim, pode ser uma pessoa que esteja começando e seja super competente. E infelizmente, ela não tem ninguém para dar indicação ainda. Mas é uma pessoa super competente. Como tem dinossauros que, cara, jamais falaria nome aqui. Mas que eu já passei uns perrengues na mão de dinossauro aqui já. Mas de depois gente eu vou que querer tá há anos. saber. Assim, então, nem sempre quem tá mais, né, quem dá mais publicidade. Regra geral, o nosso inconsciente leva a entender que, lógico, cara maior, ele só porque ele consegue ter um marketing melhor, botar mais dinheiro em tráfego pago, anunciar mais, etc, e tal, ele é melhor, né? Não necessariamente. Mas uma estratégia aqui, pensa que o maior tá todo mundo vendo, o menor quase ninguém vê. E aí a concorrência ali não vai ter. Então, eu gosto, se o cara faz um edital bem feito e é uma boa opção, eu prefiro ir para a opção do imóvel que está num pequenininho que ninguém está vendo, do que ir para esses grandes expositores e marketplaces que tem aí. Mas aí isso é uma boa visão para o investidor. Eu acho que o advogado do condomínio, ele quer que dispute mesmo e quanto mais caro é. Agora, deixa eu me defender aqui. Essa questão dos anúncios hoje em dia, vocês vão ver, a função do leiloeiro, gente, principalmente no judicial, não diferencia muito de um leiloeiro para o que a gente tem que fazer está tudo na lei e determinado no edital. Então, não tem muita diferenciação. Principalmente nessa parte do anúncio. Hoje, que está tudo online, tráfego pago, a gente faz tudo a mesma coisa, mesmo ele sendo grandão e o pequenininho, entendeu? Então, eu acho que essa questão assim de disputa só porque ele é maior, enfim. Pode falar. Em que sentido você diz? Sim. E essa é a minha diferenciação quando eu faço contato com os advogados. Eu faço questão de falar qual é o meu diferencial. Eu gosto de dar atenção específica para o processo, para o advogado, entendeu? Responder, olhar o processo. E eu vou falar mais um pouquinho, dar uma atenção e prioridade. Por quê? No meu ponto de vista, quanto mais rápido passar esse processo do leilão, é melhor para todo mundo. Então, a gente quer que faça andar. E aí, às vezes, tem uma intimação que o cartório não fez e está lá parado o processo. Só o leiloeiro está esperando para marcar data e falta só uma intimação. E aí, se é um leiloeiro grande, que age de forma mecânica, o que vai acontecer? Ele vai ficar esperando receber a intimação lá no painel eletrônico. Mais um, entendeu? Então, é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Eu falei dessa questão do painel eletrônico. E também tem uma outra Achei muito próspero esse martelinho de ouro, gente, eu quero. Eu gosto dele. Uma outra forma, assim, diligente de nós leiloeiros, da forma que eu trabalho, saiu um aviso da Corregedoria em 2022 e agora em 2024 de novo, onde diz que os juízes e as varas precisam facilitar na comunicação entre o leiloeiro, né, a fim de não perder data de leilão e também na celeridade processual. Então, existe esse aviso, e eu coloco esse aviso em todas as minhas petições. Além de peticionar, envio um e-mail para a vara e falo, eu tenho essa prioridade aqui, então vamos fazer. Porque às vezes eu vou no balcão e peço, né, prioridade, só falta isso, gente, por favor, faz intimação, faz isso. Ah, não, doutora, a gente está na data
não sei, mês passado, ou então no mês passado ainda em processamento. E esse é um diferencial muito importante, porque enquanto ela não consegue fazer o juiz assinar, o arrematante está inseguro. E isso que a Priscila faz é um divisor de águas para mim. Assim, tem leiloeiro que fica lá esperando, sendo que não, ela tem uma urgência ali onde ela pode comprovar a fumaça do bom direito. Sim. E o perigo na demora, que a gente fala, né? Que é justamente isso. Se o juiz não assinar, está em aberto. Aí depois que o juiz assina, que conta que começa a contar prazo de 10 dias. Olha o tempo que vai. Esse prazo de 10 dias daqui a pouco se torna em 60 dias. Assim. Então, isso é uma estrelinha. Estrelinha. Por favor. Você tinha mencionado da diligência, né? Em que o leiloeiro precisa atuar. E jogar junto no sentido também de verificar possíveis vícios das etapas daquele processo de penhora, enfim, que vão lá na frente desaguar numa eventual nulidade, né? E aí o leiloeiro ele faz parte também como mais um integrante do escritório de advocacia. Ele joga junto, ele faz parte da tua equipe, né? Então, assim, ser diligente, conseguir acelerar isso nos cartórios, enfim, toda essa prática é super relevante. Mas atuar também no conhecimento técnico da advocacia. Isso é fundamental, né? Eu vou falar sobre uma situação que está ali agora no próximo tópico, em relação a isso que o doutor Rafael falou, que eu tive um caso desse, que o condomínio não averbou a penhora na matrícula, e o juiz já tinha mandado eu sugerir as datas, e eu poderia sugerir as datas e seguir com... Só que quando eu tirei a matrícula, eu vi, cadê a penhora? Então, não adiantaria eu fazer esse leilão e lá na frente, quando a arrematante fosse averbar, pedir a baixa da penhora e averbar a carta de arrematação, o tabelião ia falar, sobre o que você está falando? Se não tem penhora nenhuma aqui na matrícula. Então, eu falei com o advogado do condomínio, expliquei, eu falei, olha só, a gente vai... Na verdade, foi... o condomínio dormiu um pouquinho, né? Porque não fez a averbação. Então, eu falei assim, precisa fazer a averbação, a gente vai demorar mais um pouquinho para marcar esse leilão, mas é o certo. Embora eu poderia fazer e seguir para poder ter meus 5%. Né? Então, a gente tem que ser técnico, tem que ser profissional e evitar realmente a nulidade lá na frente no pós-leilão. E até também na questão da avaliação. A gente tem praticamente, em débito condominial, avaliação direta, né? Que o oficial de justiça não consegue fazer a avaliação no interior do imóvel. Isso compromete muito também uma futura levada à praça, né, o leilão. Então, o leiloeiro também participar eventuais impugnações com relação à avaliação do imóvel, né? Saber da geografia da região, da localidade da região, do preço médio. Isso é super importante, essa troca de informações de mercado, né? Sim, e aí, prosseguindo ali, é importante essa parceria do exequente do condomínio com o leiloeiro. Às vezes eu tenho algumas dificuldades, gente. Eu fico, ai meu Deus, me ajuda a falar com a advogada do condomínio. Mas assim, eu entendo que a demanda deve ser muito grande, ainda mais, né, advogados de condomínio. Muita gente para atender condôminos e às vezes deixa passar. E é mais um diferencial que o leiloeiro ajuda o advogado do condomínio, que é o exequente, e o exequente também colabora com as petições do leiloeiro. Quais são essas petições? A atualização dos autos na planilha de débitos. Então, assim, às vezes, eu estou para marcar o leilão e a última planilha é do ano passado. E aí, isso é motivo de nulidade, porque o executado vai falar, quanto que eu tenho que pagar? Qual é o valor do débito? Então, assim, tem que botar... Aí eu faço contato, eu vou marcar, vou peticionar hoje, marcando o leilão, mas eu preciso que vocês atualizem a planilha de débitos no processo. E aí, por isso que é a importância dessa parceria. A outra situação que eu já falei é a realização da averbação da penhora. Parece coisa boba, mas às vezes o advogado está ali, o advogado condomínio, naquele trabalho mecânico, né? Tem o termo, tem a avaliação, são várias demandas, vários condôminos inadimplentes, vai, prossegue, trabalha, e esquece de averbar a penhora. Então, o leiloeiro fala, doutor, eu vi que a matrícula precisa fazer essa averbação. E emitiu o termo de quitação. O que seria esse termo de quitação?
Tem vezes que o síndico, o condomínio, não quer dar a quitação dos débitos anteriores à data do leilão. Eu peguei um caso desse que foi surreal. Que assim, o valor, o imóvel sendo vendido com desconto, não paga os débitos e ainda fica. Enfim, o leilão não vai ser vendido, ele vai inviabilizar completamente o leilão. Então, o que seria esse termo de quitação? Para a gente, leiloeiro, é bom porque as pessoas perguntam assim: por mais que eu bote lá no edital, a venda se dará livre e desembaraçada conforme o CPC, o artigo 908. Muita gente faz contato com a gente e fala: mas, doutora, eu não vou pagar mesmo, não, o condomínio anterior. Mas, doutora, eu falei: não, gente, está lá no edital. Mas, doutora. Aí, esse termo de quitação que o condomínio faz é só uma declaraçãozinha dizendo que ele não vai ser responsável pelos débitos anteriores à arrematação. A gente pega esse termo e coloca lá no nosso site. Então, isso é bom porque traz segurança para o arrematante. E isso impulsiona a venda e torna aquele leilão mais atrativo. Então, assim, embora não seja obrigatório, é legal para o condomínio fazer esse termo de quitação, entendeu? E nem sempre subroga-se, né? Às vezes existe um saldo sobressalente que o arrematante responde. Então, é interessante para ele entender os números. Sim. E para finalizar, o terceiro tópico que eu achei interessante de compartilhar com vocês são as despesas do leilão. Por quê? As despesas do leilão são pagas com o próprio produto do leilão. Quando eu vendo, eu já abato ali do valor do leilão as despesas que eu tive. Então, já é paga com o valor, com o produto da arrematação. Porém, quando o leilão ele é negativo, quando eu não consigo vender esse leilão, a responsabilidade dessas despesas são do exequente. Então, no caso, o condomínio vai ter que pagar essas despesas que o leiloeiro teve. Atualmente, como os leilões estão acontecendo de forma online, nós não estamos tendo muitos custos. Eu não quis botar de forma numérica ali, porque cada leiloeiro trabalha de uma forma. Porém, o obrigatório são as certidões e a matrícula do imóvel, que isso é o valor muito baixo. As certidões, que no caso seria de interdição e tutela, isso são os pagos, não estou falando dos gratuitos. Então, interdição e tutela, R$ 360 por pessoa, por executado. E a matrícula, R$ 143. Então, assim, valor bem pequeno relativamente. E aí a gente gasta com anúncios. Rio, gente, a tabela é estadual. Isso, eu falei daqui do Rio, da cidade do Rio, varia conforme o estado e a cidade em relação à matrícula. Em caso de decisão judicial, a publicação no jornal de edital de leilão. O que é isso? Antigamente, a publicação do edital tinha que ser feito por jornal físico, impresso. E isso já não usa mais. Hoje em dia a gente publica no nosso próprio site, ou então no site do sindicato. Porém, ainda tem alguns juízes que fazem, inclusive esse leilão que não vai dar em nada, o juiz mandou eu publicar no jornal. Sim. Não. Tem. Então, assim, essa publicação, nós gastamos, em média, e aí que vai te responder o que você falou no início, Chá. A gente gasta de acordo com o tamanho das linhas do edital. Então, um edital muito grande, a gente gasta muito. Isso. Tem como a gente também publicar a minuta, mas não é o ideal. O ideal é publicar todo o edital. Então, por isso que às vezes fazem um edital bem... Mas, de modo geral, um edital simples, com todas as informações, a gente gasta em torno de R$ 1.500. R$ 1.500 por uma publicação no jornal físico que ninguém lê de um edital. E ainda existem juízes que fazem a gente fazer isso, né? Desculpa, deixa eu perguntar uma coisa. Bom, nesse caso específico, e aí em outros que você já teve, o juiz que está te pedindo isso já é mais senhor? Você sabe me dizer? São várias...
cultura que ele traz de receber o Globo ali quando abre a portinha de manhã, pega e carrega isso. E é assinante até hoje, exatamente. É o único que vai ver a publicidade, é o único, inclusive. Não, eu estou perguntando até para saber se a gente vai começar a ter uma renovação dessa cultura com os novos juízes pela frente. Você acha que não? Você acha que não tem nada a ver com a idade? Eu acho. Eu acho que isso está muito mais relacionado à situação do caso concreto do processo, dependendo do tipo de executado. Se é um espólio, se você tem herdeiros, se você tem uma citação, na verdade, por edital. Acho que quando chega nesses pontos, até faz os sentido. Poucos casos que eu tive, enfim, na cabeça do magistrado, ele entende que quando há uma certa não confirmação do conhecimento do processo por parte do executado, ele tenta esgotar da melhor forma possível na cabeça dele que uma publicidade em jornal teria um maior alcance do que por outro meio. Isso foi mais ou menos o que eu entendi em alguns processos que eu atuei, em que foi essa via a escolhida e determinada pelo magistrado. Não, esse é um processo que tramita há muito tempo. A gente teve uma dificuldade de citação dos executados, eram vários, eram uma gama de herdeiros, né, de um espólio. Então, eu vou fazer pela via mais conservadora, digamos assim, né, do que a eleita moderna. Faz mais sentido, realmente. Mais segurança. Sim, mais segurança. Mas você cumpre uma etapa obrigatória. Então, você tem que fazer aquilo. É uma formalidade exigida para você atingir o próximo passo, que é o que a gente quer, o que o credor quer. Vamos embora. Sim. Agora, isso tudo eu estou falando porque o condomínio, o advogado do condomínio precisa saber que, em caso de leilão negativo, ele vai ter essa custa. Né? Porque, às vezes, ele não sabe, às vezes acha que está tudo correndo por conta da arrematação, por conta da venda do leilão, mas em caso de não, o leiloeiro vai peticionar ao juiz pedindo o valor das despesas e o exequente vai ter que pagar. Os anúncios não são muito caros, hoje em dia a gente faz tráfego, que não é uma coisa assim... o processo da avaliação e do leilão, da marcação do leilão, é no máximo ali em 60 dias. Então, é esse período que a gente tem para fazer os anúncios. Então, não é uma coisa assim muito cara, vamos dizer assim. Até mesmo que a gente faz anúncio de vários lotes juntos. Acho que é isso. E sem falar o seu escritório, o seu trabalho físico, o seu tempo, sim, tudo isso que envolve, que a gente está colocando isso na ponta do lápis, né? Então, isso é o básico. Pode falar. Não. Qual custo? As despesas? Não. A comissão do leiloeiro é intacta, ninguém mexe nela. Oi? Não. Isso são despesas, é a parte. Como eu disse, eu tiro do valor da venda do leilão. Eu já abato ali na hora que... Tanto é que na hora que o arrematante for pagar a guia, suposição que ele comprou por 300 mil, eu já vou abater, um exemplo, 3 mil de despesa do próprio produto. Já vai abater. Fica discriminado. No próprio processo. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, para colaborar na visão do leiloeiro. Botei um monte de QR Code, porque eu aprendi com a Chá. Né? Vocês me encontram no Instagram, tem todos os meus contatos, vocês podem me procurar. Quem é advogado de condomínio... Por isso eu estava criticando o jornal, o pobre do jornal. Olha só, é isso aí. E é isso, qualquer dúvida depois do evento, vocês podem me procurar. E quem não me conhece, pegar o meu cartão de visita. Tá bom? Obrigada, Priscila. Maravilhosa. Essa